Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Alexandre e vamos aqui resolver mais algumas questões do Enem 2020. Vamos lá, então? Agora nós vamos para a questão 147. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Tipo A, informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 quilômetros. E o tipo B informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Um veículo utiliza o computador de bordo tipo A e, ao final de uma viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação X/100, né? Então, o que está acontecendo aqui? Esse modelo do tipo A, conforme ele já mencionou, né? O tipo A, o computador de bordo tipo A, ele indica, ao final da viagem, né, a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 quilômetros. Ou seja, olha a anotação que ele deu aqui, né? O carro do tipo A informou X sobre 100. A quantidade X de litro, né? A quantidade X de litro de combustível para percorrer 100 quilômetros, né? Então, a quantidade de litros dividido pela quantidade de quilômetros, né? Eu acho que essa questão aqui a gente consegue resolver ela observando esse modelo aqui, né? Certo? E aí vem a pergunta, né? Caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação, e aí ele, né, dá as alternativas aqui de resposta da operação. Então veja só, o computador de bordo do tipo A, a indicação que ele traz, né, conforme o enunciado trouxe, e a, a informação do modelo, né, do tipo A, é que ele pega e dá para o motorista a informação da quantidade de litros dividido pela quantidade de quilômetros percorridos, né? No caso aqui, a quantidade de quilômetros percorrido, no caso que foi 100, né? X sobre 100 é o modelo, né? E o que X está representando? O X está representando aqui a quantidade de litros consumido, né? E o 100 é em 100 quilômetros. Então, é uma expressão litros por quilômetro. E quando a gente olha, né, e analisa o modelo do tipo B, como é que ele informa? Olha só. O tipo B informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível, né? Então, como que o tipo B informa? Ele vai informar a quantidade de quilômetros que um carro é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Então, se a gente parar para pensar, né, e exemplificar aqui, né, por exemplo, um carro, vamos fazer aqui uma reflexão, né? Um carro percorreu 50 quilômetros, né, com 5 litros de combustível, né? Correto? O que o carro fez? 50 dividido por 5, ele fez 10 quilômetros com 1 litro, correto? E se você observar isso aqui, ó, veja só, o carro do tipo B informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível, ok? Então,
Se você percorreu uma viagem de 50 quilômetros e gastou 5 litros de combustível, isso significa que seu carro consegue percorrer 10 quilômetros com 1 litro de combustível, correto? Então veja, como é que o computador de bordo tipo B, ele, ele registra isso para o passageiro? O que que ele faz? Ele pega a quantidade de quilômetro, né, e divide pela quantidade de litros, né, consumido. E perceba que é exatamente o contrário, né, da indicação do computador de bordo do tipo A, né? Perceba, é exatamente o contrário, né? Se o monitor do tipo A indica X sobre 100, o monitor do tipo B ele vai indicar o quê? 100 sobre X. Ele vai indicar da forma contrária. E é isso aí, você nota que vai ser a alternativa C, né? Isso aqui também dá para a gente resolver usando um método da regra de 3, né? Então, perceba o seguinte, se a gente monta aqui uma regra de 3 com as grandezas envolvidas, né? As grandezas envolvidas aqui são quilômetros, né? Quantidade de quilômetros e quantidade de litros, né? Ok? A indicação inicial é de que o carro consegue percorrer 100 quilômetros com X litros de gasolina, né? Ok? Aí o que acontece? Da indicação do tipo B, né? Caso o veículo utilizasse fosse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria como? Né? Então veja só, o computador do tipo B ele diz que a quantidade de quilômetros que ele não sabe qual é, né, é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Então, a quantidade de quilômetros que eu não sei quanto é, eu vou indicar aqui por um Y, né? Ele vai percorrer quantos quilômetros com 1 litro de combustível? Né? Aí eu tenho uma regra de 3 aqui, que de fato tem duas incógnitas, né? Mas vai dar para a gente enxergar essa razão aí. Então, multiplicando aqui cruzado, na regra de 3 simples, eu vou ter y vezes x, né? Y vezes x igual a 100 vezes 1 é 100, né? Aí eu isolo a minha incógnita y aqui, que é isso aqui que eu quero saber, né? Essa aqui é a minha incógnita, eu vou ter o quê? Y igual a 100 sobre x, né? Exatamente a nossa razão aqui, ok? Então, alternativa C, beleza? Essa, então, foi a questão de número 147.